Então, de cara, tem uma coisa aqui diferente. Jejum, segundo a Bíblia. Isso faz uma diferença tremenda, porque se você falar de jejum sem falar segundo a Bíblia, você vai pensar logo em quê? Dieta, né? Outras coisas. Então, esse tema ficou segundo a Bíblia, como quando eu fiz também do perdão, também fiz questão de colocar segundo a Bíblia, porque eu não sei como é que vocês fazem, mas quando eu vou fazer algum estudo, qualquer palavra que eu colocar no Google, eu vou botar assim, suponhamos, jejum, significado bíblico. Porque se você botar a palavra sozinha, vai dar o que o dicionário fala. Agora, se você botar segundo a Bíblia, ou significado bíblico, muda totalmente o significado da palavra, tá? Vamos fazer um teste aqui. Aê, garoto! E eu apontei para a TV, você falou que era para apontar para lá, o pastor já falou que está pertinho, está tranquilo. Então, olha só, você deve estar falando, pô, lá veio o Alberto com o grego. Mas é importante você entender que a palavra no grego, quando fala no grego, é no Novo Testamento, tá? Porque no Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é um grego que a gente fala, vamos dizer, como você fala no dia a dia. Então, no grego significa nesteia. Agora você vai falar, para que eu preciso saber isso? Não precisa. Só quero que você entenda que deriva de ne, tá vendo o ne ali no início? Que tem um sentido de negação. E estio, que significa comer. Então, jejum não é qualquer tipo de abstinência. Está ouvindo? Não é. Biblicamente falando, jejum é não comer. Não comer. Agora calma, Vitão já abriu o olho, você vai entender já já. Qualquer outra forma de abstinência é complementar e não substitui a abstinência alimentar. Então, o jejum bíblico é não comer. Ah, mas eu quero me abster de videogame, de televisão, de celular, de Facebook, é complementar. Você se abster desses exemplos que eu dei, não substitui o jejum alimentar. Você pode adicionar, mas não substituir. Entendeu? Porque eu sei que é difícil você se abster, principalmente redes sociais. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. De televisão é difícil, de celular é difícil. Videogame tem uns fissurados aí, né, que eu sei. Né, o Cauã, imagino que deve ter os joguinhos dele lá favoritos. É difícil? É difícil, mas não comer, cara, é mais difícil. Então, entendeu isso que eu falei? Não comer não se substitui. Só, eu quero fazer jejum de redes sociais. Ok, mas não substitui o não comer. Beleza? Então, o jejum é uma prática que já é realizada há mais de 5.000 anos. Então, pensa, a Bíblia, segundo os estudiosos, tem mais ou menos 6.000 anos. Vou botar assim, arredondando. Então, você vê como é antigo a prática do jejum, como é antiga a prática do jejum. Para os servos de Deus, tá? É uma forma de renovar as forças e reabastecer-se para enfrentar as dificuldades que tem pela frente. Então, o jejum é espiritual, tá? Não é dieta. A gente vai falar nisso daqui a pouco. Porque se você for levar para o lado, eu quero melhorar minha saúde, né? Eu quero emagrecer. Isso não tem nada a ver com o jejum bíblico. Tá? Em consequência do meu jejum eu vou emagrecer? Vai. Em consequência do meu jejum eu vou melhorar minha saúde? Vai. Mas não é essa a intenção de quem faz jejum na Bíblia. E a gente vai ver vários exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Se vocês não entenderem, levanta a mão, hein? Porque às vezes a gente fala pensando que está tranquilo, mas de repente não está.
Olha isso aqui. O jejum que agrada a Deus é o que quebra as amarras da alma, que alimentam o orgulho e a soberba. E não aquele que deixa a pessoa um dia sem comer e com a cara amarrada, aspas, fechada, amarga e azeda para os outros. Então o jejum, ele quebra as amarras da alma, psique, mente, onde há soberba, o orgulho, poderia botar outras coisas aí. Vamos ver o que Mateus 16, 16 a 18 fala. É importante isso, porque não adianta eu ficar falando para vocês de jejum e não dar exemplos bíblicos, senão fico eu falando de coisas, é melhor chamar um especialista no assunto para falar de dieta, que tem um montão aí, tá? Então, o que diz Mateus 6, 16 a 18? Vamos lá? Quando vocês jejuarem, para Alberto, o que você percebe aqui? Jesus que está falando isso. Quando vocês jejuarem, ele está dizendo, para você, quando jejuar, ele está dizendo que ele pressupõe que todo jejum. Quando? Quando é? Eu não estou perguntando se você jejua, eu já estou pressupondo que você jejua. Não estou perguntando se você vai fazer ou não. Eu já estou, na minha mente, você jejua. Então, quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, está falando dos fariseus, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Né? Aquelas pessoas que jejuam, né? Aí chega na igreja assim, ó. Os fariseus faziam isso. Não, inclusive o jejum de antigamente, eles nem tomavam banho, tá? Não tomavam banho. A gente vai ver mais à frente. Vamos lá. 17. Mas você, Jesus ensinando, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto. Unja a cabeça, eles usavam muito o óleo, né? E lave o rosto, ou seja, faz o contrário do que os fariseus fazem, né? Chega com a cara bonita na igreja. Ninguém precisa saber que você está jejuando. O pastor falou já várias vezes isso, que nem a Amanda às vezes sabia que ele jejuava. Por quê? Porque ele seguiu o que Jesus mandou. Né? Não aparentava que estava em jejum. 18. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando. É o que eu acabei de falar. E sim ao seu pai em secreto. Então, quem precisa ver que você está em jejum é o pai. E ele fala o pai, Jesus falando do seu pai, Deus. E o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então, a recompensa do jejum é no secreto. Deus está vendo, ele vai te recompensar. Alberto, como é que ele recompensa? Galardão, filho. A gente vai receber um monte, eu espero em nome de Jesus que todos nós recebamos um monte de galardão no dia do tribunal de Cristo. Quem não viu o Apocalipse vai entender isso em outro momento. O jejum tem sempre em vista o louvor a Deus. É uma mortificação da carne, como ato de culto a Deus, né? Uma renúncia em busca de uma aproximação de Deus. Um gesto de sacrifício e controle, esquece o controle, dos desejos, a fim de alcançar um crescimento espiritual. Então, entendeu isso aqui? Matar a carne. Em ato de culto. Renúncia de alguma coisa que te faz falta. Que vai fazer você sentir dor por não fazer. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Ontem nós tivemos uma confraternização lá no Parmê da Tijuca, fica difícil tu não comer aquelas coisas, né? É tanta coisa gostosa. E quando você deixa de comer essas coisas, você está matando a tua carne. A tua vontade é o quê? Comer tudo. Dá vontade de você pegar um prato
e botar um pouquinho de tudo e depois voltar lá e repetir, né? Porque é rodízio, né? Então está tudo incluído, né? E o principal, jejum leva ao crescimento espiritual, tá? Então jejum é matar a carne para você crescer o teu lado espiritual. Eu não vou perguntar quantos tem a prática do jejum, mas quem não tem, eu vou dizer para você o seguinte, ó, os 3 alicerces da Bíblia são a palavra, o jejum e a oração. Então, quem não pratica um desses 3, procure praticar, porque é isso que a Bíblia ensina. Pois é. Eu estou entendendo o que você está falando, né? Por exemplo, a pessoa, vou fazer jejum de 12 horas. Aí ela vai dormir meia-noite. E acorda 10 horas. Vou estar 10 horas. É brincadeira, né? E para mim, isso não é jejum, né? Isso é enganação. Mas aí, cada um que analisa por si, tá? O que vocês acham? Eu acho que não é jejum de 12 horas, isso aí não. Né? O jejum nos dá poder para repreender as forças espirituais. Toda vez que você vai ver na Bíblia jejum, e a gente vai ver os exemplos, você vai ver que o jejum te dá essa condição de repreender as forças espirituais do mal. E nos reveste de santidade. Outro objetivo do jejum é nos tornar mais santos, mais separados, tá? Porque nos dedicamos à oração, jejum e oração andam juntos, não andam separados. Então, quando a pessoa está em jejum, ela está em oração, ou deveria estar, tá? Esse louvor que o pastor colocou aqui no início do culto é um dos mais impactantes da minha vida, porque ele fala, leva-me além a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, jejum e oração. É isso aí, tá? Onde eu parei? Reveste de santidade, porque nos dedicamos à oração e à busca disciplinada da interferência de nosso Deus. Ou seja, você está fazendo jejum e oração com um propósito. O que você quer? Você está pedindo a Deus que interfira no problema que você está vivendo. E você está matando a sua carne, mas você tem um propósito. Não existe jejum sem propósito. Não deveria existir. Que aí é dieta, não é jejum. Beleza? Muitos homens de Deus venceram reinos. Olha só, reinos. Imagina um rei vencendo outro rei. E cenários terríveis pelo posicionamento de fé e de jejum. Então você venceu uma batalha, uma guerra, porque fez jejum. Tem muitos exemplos. Eu botei alguns aqui, tá? No Antigo Testamento, então, tem um monte. Eu botei alguns. Jejum de 40 dias de Moisés. Aqui eu já vou avisar para você que tem uma polêmica enorme, tá? Porque a Bíblia diz claramente, que Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites, comida e água. Vamos ler? E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos, né? Vamos botar assim. Então, olha só. Aqui para mim, não tenho dúvida, tá? Não vai dizer que isso aqui é metáfora, é alegoria, é figura. Não, isso aqui é do jeito que está aí. Então, Moisés não bebeu água há 40 dias. Como isso é possível? Na minha visão, só é possível porque ele esteve 40 dias na presença de Deus. E Deus que sustentou ele. Então não tem, se você for raciocinar com a tua cabeça humana, tu não acredita nisso. Agora, se você for raciocinar que ele estava ali com Deus 40 dias, Deus proveu tudo o que ele precisava. É desse jeito, tá? Jejum de 3 dias de Esther. Então aí os textos, tá? Olha como é que diz lá em 4,16. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, que era a capital, tá?
do reino do marido dela, Assuero. E jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei Assuero, né? Ainda que seja contra a lei, porque ela tinha o risco de chegar no rei e o rei não estender o cetro e ela morrer, que era assim que era naquela época. Mas se eu tiver que morrer, morrerei. Então, vimos um jejum de 40 dias e um de 3 dias, tá? Eu já vou te adiantar que a Bíblia fala de alguns jejuns. Um dia, já ouviu falar no Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do perdão, o dia da expiação. Aquele dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando os pecados de todo o povo, e que se ele morresse lá, tinha um negócio amarradinho aqui nele, que expulsariam ele. Nesse dia, o judeu até hoje, no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, ele jejua por 25 horas. Então, um dia, vamos botar assim. Tem o jejum de 3 dias e vamos ver os outros. Jejum parcial de alimentos de 21 dias de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Olha o que está escrito em Daniel de 12 a 16. 1 de 12 a 16. Daniel disse a ele, disse para o homem lá do rei. Eu até esqueci o nome dele agora, você lembra? Eu esqueci o nome. Era o cara que o rei mandou, o Nabucodonosor, para cuidar deles. Porque eles eram o filé mignon, tinha que tratar bem eles, porque Nabucodonosor ia usar muito isso no reino. Por favor, faça uma experiência com esses seus servos. Daniel falando para esse cara que eu esqueci o nome agora. Desculpa, perdão. Eu estou vendo ele, estou vendo na novela, mas não estou lembrando o nome. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Então, o jejum de 21 dias, só legumes e água. Não tem proteína, só legumes e água. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das iguarias, das finas iguarias do rei, que é o que eles queriam dar para eles comerem. Mas eles não comiam aquelas coisas. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com os seus servos. O cozinheiro-chefe, que é esse que eu não estou lembrando o nome, concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, desculpa, aqui tem um erro, tá? Aqui é 10 dias, 21 dias é o outro jejum que vai vir depois, tá? Desculpa, eu nem percebi, agora que eu me liguei. O de 21 dias é o próximo, tá? Então, Daniel está pedindo para fazer experiência por 10 dias, ok? No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava só legumes e água. Oi? As penais. Tá? O cozinheiro-chefe de Nabucodonosor era as penais. Ele que fazia essa ligação, ele tinha a incumbência de preparar os 4 para serem o que eles foram, governadores. Então, tinha que ter do bom e do melhor, para que quando eles fossem se apresentar ao rei, eles estivessem já tinindo. Essa era a ideia. Esse aqui que é o jejum de 21 dias, tá? De Daniel. Está em Daniel de 1 a 3, e tem também um outro no capítulo 10. Olha o que diz. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor, havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Daniel fez esse jejum durante 21 dias. E aí a Bíblia fala que Gabriel vem a Daniel com a resposta, só que ao invés dele dizer, não, fica tranquilo que passaram 70 anos, vocês vão voltar para Jerusalém, ele fala tudo que depois nós vamos ver no Apocalipse.
ele dá o adiantado do que vai acontecer no futuro para Daniel. Então, não só vem a resposta confirmando o que Daniel queria, que eles voltariam para Jerusalém, se bem que Daniel nunca voltou, mas o seu povo voltou, uma parte grande dele, e ainda adiantou um monte de coisa que ainda não aconteceu para a gente, que está lá em Apocalipse. Mas só que Daniel não podia, naquela época, falar isso para as pessoas. Depois, a João foi dado falar em detalhes tudo que Daniel já sabia lá atrás, tá? Jejum de 7 dias de Davi. Está em 2 Samuel 12, 22. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Que situação é essa? Ele pecou contra Batseba, pecou contra Urias, seu marido, e o filho dele com Batseba morreu. Consequências do pecado de Davi. É interessante porque ninguém no reino entendeu isso. Davi jejua 7 dias. Passados 7 dias, a criança morre, ele para de jejuar. Ou seja, enquanto ele tinha esperança, ele jejuou. Quando a coisa se confirmou, ele parou de jejuar e ninguém entendeu a atitude dele. Porque não parece estranho? Morreu, ele parou. Ué. Eu tinha esperança. Exatamente. Mas as pessoas não entendem. Pô, agora que o teu filho morreu, você para de jejuar? Mas é porque ele tinha esperança de que Deus pudesse livrar o filho da morte, tá? Jejum de 7 dias em luto pela morte do rei Saul. 1 Samuel 31, 13. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Isso é quando Saul morre, e não só ele, mas os filhos também, naquela batalha contra os filisteus, se bem que Saul se suicidou, né? Ele se jogou em cima da própria espada. Então o povo jejuou por 7 dias em luto pela morte do rei Saul. Jejum de 3 dias dos ninivitas. Eu acho que eu não vou nem ler tudo isso para ganhar tempo, tá? Jonas 3, 5 a 10. Deus, ele manda Jonas ir, você sabe que ele não vai para o lugar certo, ele tenta fugir, depois afunda, naufraga o navio, o grande peixe, que não é necessariamente uma baleia, ninguém sabe, mas todo mundo fala que é baleia, não necessariamente é, assim como não é a maçã da Eva, tá? E quando ele vê que ele não tem como fugir, que ele vai ter que levar aquela palavra para os ninivitas, apesar de serem terríveis, acreditam, inclusive o próprio rei, que a notícia chegou a ele aqui, ó. Eles fazem jejum de 3 dias, reconhecendo que se não fizesse, todos morreriam. Vocês lembram dessa passagem ou quer que eu leia aqui? Lembram, né? Posso continuar? Porque senão eu vou ter que ler esse versículo todo, a gente vai ganhar tempo. Tá? Então você já viu aí jejum? 3 dias, 7 dias, 10 dias, 40 dias. Agora aqui eu vou parar um pouquinho mais, porque aqui nós vamos falar de Jesus. Novo Testamento. Jejum de Jesus de 40 dias. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia não fala que Jesus não bebeu água. Há uma discussão entre os estudiosos. Alguns acham que ele fez o mesmo jejum de Moisés, e outros acham que ele bebeu água da chuva, que ele bebeu água de cactos do deserto, enfim. É uma polêmica que eu não vou entrar. Eu tenho a minha opinião, mas não gosto de dar, porque eu quero que vocês raciocinem. Jesus fez o mesmo jejum de Moisés ou não? Pensa que Jesus era homem. Era Deus? Sim, 100% Deus, 100% homem. Mas ali no jejum ele era um homem, igual eu e você. Ok? Então, você tira as suas conclusões. Jejum contra a casta de demônios.
Está lá em Marcos 9, 28 e 29. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E aqui essa versão não fala. Eu estou usando a versão de vocês, tá? Então, por isso que fala. Mas na verdade, não é só oração. É jejum e oração, tá? Na versão NAA fala assim. Tá? Mas é jejum e oração. Ok? Então você vê que sem jejuar e sem orar, você não consegue expulsar uma casta de demônio. Tá? Jejum dos discípulos de João Batista. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João Batista, os discípulos de João Batista, né? Frequentemente jejum e fazem orações. E os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem água. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. O que Jesus está dizendo? Eu estou do lado deles, por que eles vão jejuar? Mas quando eu for morto, ressurreto e levado aos céus, aí eles vão jejuar. Ok? Estão indo muito rápido, como é que está? Até agora só o Zé Carlos fez uma pergunta lá. Se quiser perguntar, pergunta, tá? Jesus é questionado o porquê seus discípulos não jejuavam. Isso aqui é muito legal. Vieram depois os discípulos de... É o mesmo texto, né? Pula então. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Dizem que é segundas e quintas-feiras, tá? Até hoje. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então é aquela cara do... Lembra aquela cena do fariseu com o coletor de impostos? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Agora aquele ali, ó, coletor de impostos, discriminando, né? E a gente sabe que eles eram hipócritas e que faziam as coisas, mas não sentiam nada disso. Oi. Vou voltar. Uma dúvida. Você percebe que o jejum é algo... Claro, no judaísmo ele era rotineiro. Os pais ensinavam os filhos a fazer jejum. Como você falou, 2 vezes por semana, então... Isso. A criança cresce e vira homem já com hábito. Já com hábito. Você percebe que é um problema cultural nosso? Eu penso que sim. As igrejas, bom, vamos falar da nossa aqui, eu não sei, nós não temos o hábito de jejuar. E os judeus, como o Renan bem falou, já cresciam com aquilo, então já estava no sangue deles. O jejum era igual qualquer outra, já estava no sangue. Né? Era uma coisa normal. Agora, a gente não tem esse costume. A maioria não tem. Diga. Fala, Vitão. Se você fosse fazer 18 horas, também não seria, porque fala sobre sacrifício. A gente vai ver isso agora. Isso é muito pessoal, tá? Porque eu não tenho nada a ver com o que você tem de propósito com Deus. É você e Deus. Se o teu propósito é fazer um jejum de horas, ok. Porque não é fácil fazer jejum prolongado. Tá? Depois eu vou falar... A nutrição tem uma que ele fala que recomenda até 18 horas. Os nutricionistas, é o jejum intermitente. Porque geralmente as pessoas que, por exemplo, fazem o tal do jejum intermitente, o que elas fazem? Elas começam pulando refeições. Tá? Então, por exemplo, hoje eu não vou almoçar. Aí pula para a janta. Aí elas vão aumentando, à medida que elas vão se sentindo bem, tá? Elas vão aumentando. Aí hoje eu não vou jantar. Aí quando vê, já está jejuando 24 horas. Tá? Agora, o que o pastor falou, que a gente vai falar mais à frente, mas eu já vou adiantar para vocês, não façam jejum prolongado sem acompanhamento médico. Tá? Porque senão pode dar ruim. Ok? Todo mundo que faz jejum, por exemplo, de 40 dias, tem que ter acompanhamento médico. Moisés tinha acompanhamento médico. Não, ali ele tinha do próprio médico dos médicos. Mas nós... Oi. Não, negativo. Então...
Tem que... Vai devagarzinho. Aham. Aí agora, tipo assim, o Senhor já tem umas 3 semanas que ele aconteceu, eu tô com voltar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô tanto tempo sem ligar por causa da gravidez. Aí eu fui fazendo até meio-dia, você caiu pra mim. Então, é isso que o Vitor falou. Quem nunca fez tem que começar devagarzinho. Tá? Não vai, vou fazer um jejum de 40 dias, filho. Tá arriscado tu ir parar no hospital, cara. Com certeza. Pois é. Então, assim, qualquer jejum, eu diria para você, mais de 3 dias tem que ter acompanhamento médico, cara, porque senão pode dar ruim mesmo, tá? Porque depois vocês vão ver que eu vou falar de um livro aqui, que eu aconselho para quem gosta de ler, compre esse livro, ou físico, ou... tá? Do Luciano Subirá, que ele escreveu um livrinho pequenininho de 272 páginas durante a pandemia sobre esse assunto. E ele já fez jejum de 40 dias 5 vezes. Ele falou que ele faz exame de sangue a cada 2 dias. Só que o médico que ensinou ele como fazer esse jejum é o papa desse assunto e acompanha ele direto. Tem até um podcast dos dois, né? Ele acho que ele é americano, tem um... então tudo é acompanhado, não é que o Luciano Subirá é um cara, não, tem um médico atrás dele acompanhando tudo, tá? Tem algum problema se a meio do jejum de beber água, se você fosse assim, o que Não, tem que, olha só, não faça jejum sem água, de jeito nenhum, tá? Ó, quem fez jejum com água, com certeza, sem água, não faça isso. Não faça isso. Tá? Porque você se desidrata, a pessoa morre por falta de água, filho. Falta de comida, dificilmente você vai morrer, mas falta de água, tu morre. Isso? Não, isso não é jejum. Isso não é jejum. Não, o que ele fez? Ele usou de encher a barriga d'água para perder a fome. Não, aí não é isso. Não, mas não é isso. Isso aí é uma maneira de driblar o seu jejum. Gente, olha só, o jejum é com Deus, cara. Tu vai querer dar a volta da pernada em Deus, cara. Entendeu? Então, assim, quem nunca fez jejum, começa com horas, né? Aí depois, quando você vê, você já está num dia todo. Aí quando você vê, você consegue fazer 3 dias, mas sem acompanhamento médico de 3 para frente, nem pensar. E sem água, nem pensar, tá? Eu vejo que o jejum é um sacrifício que a gente tem que fazer. Eu vou falar aqui. Eu não tenho problema nenhum de ficar sem comer o dia todo. O meu problema é com a água, então eu não bebo água. Então, olha só, lembrando que a Bíblia garante que só quem fez jejum de água foi Moisés. Jesus, há uma dúvida, tá? E a Esther só fez 3 dias. Em 3 dias, beleza. 3 dias sem água, tranquilo. Tranquilo, não vai morrer, fica tranquilo. Tá? Agora, passou de 3 dias, você começa a correr risco. Olha só, essa primeira parte aqui tem tudo a ver com o que a Rosemary acabou de falar. Presta atenção que eu vou te dizer. O jejum não deveria ser visto como sacrifício ou penitência. Vou explicar. É sacrifício e penitência? Mas quando você pensa que você está fazendo um jejum com propósito e que o teu acordo é diretamente com o teu pai, você já deveria saber de antemão que o resultado desse jejum é bênção. Está entendendo que quando eu digo não deveria, é porque você tem que pensar no resultado. Mas que é sacrifício e que é penitência, não tenha dúvida, porque jejum que não dói, filho, não é jejum. Por isso que eu acho que até redes sociais, que para muitos, caraca, eu ficar um dia sem olhar para o celular, cara, mas não é igual ficar sem comida, cara. Não é igual, nenhum deles é igual, nem se compara. Porque quem já jejuou, cara, começa a dar um negócio, você começa a bater um desespero, cara.
Porque tu, cara, eu tenho que comer alguma coisa, sabe? Não é igual você ficar sem celular. É. Quem que ia perguntar? Alguém levantou o dedo. Fala. Oi. A comida para mim é normal ficar sem comer. Aham. Se eu ficar sem água, aí sim eu vou sentir o jejum. A comida eu fico. É, mas a maioria não fica não, te garanto, cara. Quem está acostumado, ainda mais porque o seu organismo, ele foi feito de um jeito que ele sabe como é que você se comporta. Então, em geral, queira ou não queira, a maioria de nós toma café no horário certo, almoça no horário certo. Então, é um relógio biológico. Se você altera qualquer coisa, o organismo começa a gritar. Ué, cadê aquela comidinha que tu come todo dia, meio-dia? Entendeu? Aí chega, eu não quero entrar muito nessa área médica, mas só para você saber, existe uma coisa chamada cetose, tá? O que é cetose? Cetose é quando você, por exemplo, não tem açúcar no corpo e o teu corpo não tem açúcar para comer, ele vai comer gordura. Gordura, não tem açúcar, ele vai comer gordura. Então, você, quando lê o livro, que eu espero que muitos queiram ler o livro do Luciano Subirá, ele fala muito disso. Que quando ele parou de ingerir alimentos que o corpo, o organismo recorre para comer, ele começou a emagrecer barbaridade, porque ele começa a comer gordura. Onde é que está a gordura? Roberto, O recordista de jejum não é bíblico, mas 385 dias. Eu sei. Eu já ouvi falar. Pois é. Então tinha muita gordura para consumir. Agora pega um cara magrinho para fazer esse jejum de... E o cara morre rapidinho, filho. Fala, Lu. No meu caso, o meu sacrifício é o café da manhã, sabe? Eu acordo, eu tenho o costume de comer. Eu geralmente, né, o sacrifício é o café da manhã. Aí quando chega lá pelas 9h30, 10 horas, me dá dor de cabeça. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça, estou quebrando jejum? Não vejo assim. Agora você não pode vou dar só uma bicadinha no café. Não. Não, dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Não. Mas isso aí que ela está falando é exatamente o que eu disse do médico. O acompanhamento médico é para isso. Ela vai chegar no médico e diz assim, olha, eu parei de tomar café e começou a me dar dor de cabeça. O que o médico vai fazer? Vai te orientar. É isso que o Luciano Subirá teve o cara do lado o tempo todo. Cada vez que ele dizia um reflexo do que ele deixou de fazer, o médico faz isso. Ele vai te orientar como que você conserta a situação como essa aí. Não pode você fazer sozinho. Eu conserto uma dúvida aqui. Eu estou jejum, estou fazendo comida, aí eu esqueço e pum, experimentar. Pois é, isso aí é um probleminha. Isso aí eu te aconselho a pedir perdão. Senhor, me esqueci, me perdoa, que eu vou continuar. Foi um esquecimento. Ele te perdoa. Olha lá, vamos lá, gente, senão eu tenho medo da gente ir até tardão. Oi? Acabou o jejum a partir daí? Deu uma picadinha, acabou. Não é que acabou. Bom, tem gente, boa pergunta do Renan, hein? Olha a pergunta do Renan. O Zé Carlos deu essa picadinha. Foi sem querer, ele esqueceu. Acabou o jejum? Tem gente que acredita que sim, que tem que voltar do zero. Aí, isso aí é você com Deus, tá? Vitão, aquela tua primeira pergunta. Todo jejum é você e Deus, não é você e Maria, não é Renan e Raquel, é você e Deus. Você vai conversar com Deus, Senhor, eu quero fazer o jejum com esse propósito, eu vou fazer isso. Porque você não pode quebrar o que você... Porque, olha só, a Bíblia diz o seguinte, é melhor você não votar, não é votar que a gente vai votar, não. É não fazer um voto do que votar e descumprir. Então, quando você for fazer um acordo com Deus, cara, pensa antes. Porque Deus vai cobrar o que você prometeu que vai fazer. Então, tem gente que entende que mesmo sem querer, quebrou, começa de novo. No meu caso, também experimentar comigo. Tem que o quê? Eu acho que aí, se você for fazer jejum, quando você estiver no jejum, chama o teu. Eu acho. Não, porque Pode fazer de meio-dia mesmo. antes o que eu fazia? Eu experimentava, não engolia, mastigava e jogava fora. Então não faz o jejum no horário que você vai ter que fazer a comida.
Bota de... Você não faz a comida até que hora? Então... Não, mas o fato de você não almoçar não quer dizer que você não está fazendo jejum, não. É diferente, tá? Você dormir de meia-noite às 10 da manhã e fazer jejum de 10 às 2, não é jejum. Agora, o teu caso é jejum. Você não está almoçando. É jejum, cara. Mesmo que você já tenha esse hábito, você pode contar meio-dia começando, já começou o jejum. Estou dando um exemplo, tá? Agora, provar, eu acho meio complicado. É mais difícil, Alberto? É meio complicado. Não é mais difícil para ela, no caso, por exemplo, ela está em jejum, aí vamos supor que ela experimenta comigo. Eu acho que ela vai ser muito mais tentada a pegar logo o prato todo. Mas é porque você não sabe. No caso da Amanda, ela não almoça. Ela não almoça, então já é um costume dela. Ela vem comer aqui. Outro dia eu peguei ela no flagrante, mas eu não vou contar, não. Fala aí. Só para tirar uma dúvida, você está pulando. Ah. Aí está pulando muito no almoço. Aham. Mas, tipo assim, você vai começar o jejum meio-dia, mas você tomou café da manhã reforçado. Seria uma forma de também estar bolando, por olhar nesse caso. Tem que falar assim, eu não vou almoçar, mas, pô, comeu pra caraca no almoço. Automaticamente, Então, isso aí, Vitão, isso para mim é o seguinte: tu tá dando pernada em Deus. Tá errado. Tá errado. É assim. Eu já penso o contrário. Eu penso que é como você começou a falar lá no começo. O judeu, ele já tem esse costume. Isso é um hábito, é uma cultura. Nós não temos esse hábito, essa cultura. No começo, a gente vai ter dificuldade. Sim, com certeza. Por isso que eu falei que quem não faz jejum começa fazendo o jejum pulando refeição. Aí depois você, legal, já pulei, igual você pula o almoço. Pode fazer jejum só de líquido? Pode, não, depende do tempo. Quanto tempo você está falando? Não, um exemplo. Uma semana? 3 dias, toma- bota assim, 3 dias. 3 dias eu acho que você consegue. Mas tem que ter acompanhamento médico. Muito complicado. Ó, jejum de líquido é perigoso. Hein? Teria que saber se tá- Então, você vai combinar com Deus. Isso que eu falei no início para o Vitor. Quando você vai fazer o jejum, você vai dizer o que você vai fazer. Eu vou tomar só a vitamina. Ok. Sem motivação não vai dar Não, eu já fiz, mas teve uma hora que eu falei pro Frank, eu não tô, tava meio, entendeu? Então, mas isso é normal porque o corpo, ele começa a gritar. É o que eu falei. Pô, ele está acostumado que você... Aí você começa só a fazer outra coisa, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma forma de se saciar no teu corpo com aquilo que você não está dando mais para ele. Entendeu? O jejum de líquido, principalmente para as mulheres, além de todo mundo problema doente, se a mulher tiver relação sem beber água, ela vai pegar infecção. Então, o que eu estou falando, tem que ter acompanhamento médico, cara. Não pode fazer por tua conta. Porque, olha só, gente, o Luciano Subirá, ele fez o 5º jejum de 40 dias. Então, o cara faz jejum desde os 13 anos de idade. Pô, então é uma cultura que ele já tem com ele. Agora, vai você fazer um jejum de 40 dias por tua conta. Tu morre, cara. Se não tiver acompanhamento médico, tu morre. Vamos lá. Vamos seguir. Esse segundo aqui, cara, por favor, entenda. Você está fazendo o jejum com propósito? Sim ou não? Sim. Com quem que você tratou o teu jejum? Então não é dieta, filho. Jejum não é dieta. Dieta, tu vai na Bruna e pede para ela fazer uma dieta para você. Isso não é jejum, não. Dieta tem outras motivações. Geralmente quem faz dieta quer o quê? Emagrecer. Mas você não quer emagrecer. O que você quer? Intimidade contigo, ó Senhor. Ao emagrecer é consequência de. Mas emagrecer por dieta não é jejum. E quem tiver aquele problema de hipotermia que fica muito tempo sem comer, desmaia, pode botar uma pitada de sal e de açúcar debaixo da língua. Mas então eu não vou entrar muito nesses detalhes, senão eu vou igual o pastor Franco, vou parar 11h30 ou meio-dia. Vamos lá. Jejum não é barganhar com Deus. O que é barganhar com Deus? Eu vou fazer isso e tu me dá aquilo. Isso é promessa, filho. É promessa. Católicos.
Se tu me der isso, eu vou de joelho subir a escadaria da Penha. Se tu me der isso, eu vou a pé da minha casa até a Aparecida do Norte, 12 de outubro. Não barganha com Deus não, tá, cara? Deus não aceita barganha, não. O Senhor já nos deu tudo, Tá? nós que temos que nos consagrar. Ah, Alberto, mas eu não estou fazendo jejum com propósito? Tô. Mas você não pode ter na tua cabeça o seguinte: Deus, olha só, fiz a minha parte, agora faz a tua. Não é assim não, cara. Ele faz se ele quiser. Ele vai fazer se ele quiser. Tá certo? Vê o do Davi, é um bom exemplo. Ah, eu vou fazer jejum, o meu filho vai vingar. Não vingou. Então não barganha com Deus, não, que isso é muito grave. Jejum não é merecimento. Ninguém merece nada. Nós fomos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados. Então o que você ganhar é lucro, filho. Não é por merecimento. Tá? Jejum não é propaganda da sua espiritualidade. É aquilo que a gente falou. Como o Alberto é espiritual, está sofrendo tanto por fazendo jejum. Não é isso, não. Jejum não é para você divulgar o quanto você é piedoso, como os fariseus faziam na época. A mesma coisa. Olha como o Alberto é santo. Olha como é que o Vitão é santo. Olha como ele é piedoso. Negativo. Ninguém tem que saber, o trato é teu com Deus. Quando o pastor Frank falou isso pela primeira vez, cara, me bateu, impactou forte, cara. Porque você fazer um jejum sem que a tua mulher saiba, você entendeu o que é o jejum. No nosso caso é fácil. É você e Deus. Você e Deus. Não, no nosso caso é fácil porque você está trabalhando, mas e no dele? Como é que a Amanda não sabia que ele estava jejuando? Eles acordam 5 horas da manhã. Ela faz a comida para levar lá para o Largo do Machado. Eles estão juntos o tempo todo. Como é que ela nunca percebeu? Porque o trato dele é com Deus. Não é contigo, é com Deus. Ela fez um café da manhã pra mim. Eu vi É. na comida, tava em jejum. Não quero aniversário de casamento aqui? Vamos lá. A corrida tá lá mesmo. Agora, olha só. Agora, a gente falou o que não é jejum. Agora eu vou falar o que é jejum bíblico. Jejum é se curvar diante de Deus e dizer que você é totalmente dependente dele. Isso é jejum. Você não está dependendo de ninguém, você está dependendo dele. Tá? O jejum é reconhecer as suas fraquezas. Eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada. Tu é tudo na minha vida. Eu sozinho não consigo nada. Quando você jejua, você se abstém de algo bom, visando algo melhor. Você se humilha diante de Deus. Então, o que você está fazendo? Você está abrindo mão de comida, de redes sociais, de celular, de TV, por uma coisa melhor. Então, nós estamos falando matar a carne para alcançar uma bênção espiritual. Quando você se abstém do alimento que nutre o seu corpo, para você buscar comunhão e intimidade com Deus, quebrantamento do seu coração, auxílio divino e poder espiritual. Isso aqui resume tudo. Ó. Alberto, eu quero começar a fazer jejum que eu nunca fiz. Pega uma caneta dourada e sublinha esse último item aí. Se você está fazendo jejum daquele jeito, você está no caminho certo. Leu ali? O último, só o último, não precisa guardar os outros não. Quando você abre mão do pão carnal por causa do pão celestial. Jejum é fome de Deus. Está pegando a diferença? Não é fome de alcatra, picanha, não. É fome de Deus. Você quer mais intimidade com Ele. Por isso você abre mão. Lembra? Abre mão. Porque você entende que você está com fome e sede de Deus. Então, essa fome para você é mais importante do que a fome do almoço, da janta, do rodízio. Quando você passa a ter mais prazer, mais em Deus do que nas suas bênçãos. Ai, essa doeu. Cara, eu fui estudando isso, Cara, sabe, tipo tapa na cara? Minha mãe chamava de tapa de luva de pelica. É uma luva chique, que você pegava,
tirava a luva e fazia assim na cara do outro. Usavam muito isso para negócio de, como é que é? Aquelas, duelo. Então dava tapa com a luva de pelica e o cara, é como se você estivesse falando, vamos duelar. Cara, olha isso aqui, cara. Quando você passa a ter mais prazer, e aqui entrou 2 mais, ter prazer mais em Deus, ou mais prazer em Deus, entrou 2 mais, do que nas suas bênçãos. Porque a gente geralmente, quando pede bênção. Mas o jejum não deveria ter essa, porque senão parece um pouco promessa. Tudo bem que você tem um propósito, tá? Mas não fixa na bênção. Fixa no prazer de jejuar para Deus. Que a bênção vem como consequência. Está entendendo a diferença de você fixar na bênção e entender que em Deus a bênção virá, se Ele quiser. Se Ele quiser. Não é para barganhar a bênção. Não barganha a bênção, tá? Portanto, é você que estabelece, agora respondendo aquela primeira pergunta, você que estabelece o tempo, a forma e principalmente o propósito. É você e Deus, cara. Ah, eu vou fazer jejum de 10 horas. Faz. De 20, faz. De 30. Eu te dei exemplos bíblicos. Na Bíblia você tem de 1, tem de 3, tem de 7, tem de 14, tem de 21, tem de 40. Mas você pode botar de 2 dias. O jejum é teu. E tu está combinando com Deus, é você e Deus. Só porque a Bíblia fala de 1, 3, 7, 14, 21 e 40, não, eu posso fazer de 5. É você e Deus, cara. Ninguém tem nada a ver com o teu jejum. Então, o tempo e a forma, e principalmente o propósito, porque jejum sem propósito, não, para mim, não é jejum. Tem que ter um propósito. Tá? O próprio Luciano Subirani fala que quando você passa de 3 dias, você perde a abstinência. Começa a já não ter mais aquela falta que ela falou. Que aí o teu corpo já começa a entender o que está acontecendo. Exatamente. Tontura, que foi o que ela disse ali. Tá? Vamos lá. As 3 principais armas espirituais são: primeira, eu já falei isso lá no início, vou repetir aqui. A Bíblia, o jejum e a oração são as ferramentas mais poderosas para alcançar o socorro de Deus, pois não há recursos na terra que possam oferecer a saída para os problemas impossíveis aos nossos olhos. Não tem. Não tem. Qual é a saída então, Alberto? Palavra, jejum e oração. Fora isso aí, não tem saída para um problema impossível que você está vivendo. Não tem. Eu gosto sempre de falar aquele caso que aconteceu comigo, o Vitão também está sempre dando testemunho aí, né? Aquele caso da grana que eu perdi. Cara, todo mundo falava para mim, já era, filho. Já era. Mas eu, na minha cabeça, eu falei, não era. Eu acreditei até o final. Eu só vou aceitar que já era quando Deus falar para mim, ó. Eu, teu Deus, decidi que tu perdeu. Mas enquanto eu acreditei que ele poderia, então é isso aqui. Se você... eu como professor, sei lá como vocês queiram chamar, eu vou sempre fixar nesse primeiro aqui. Que a Bíblia, cara, é o primeiro para mim. A palavra de Deus é o primeiro. Conhecer e praticar a palavra de Deus. E jejum e oração são ferramentas para você alcançar o sobrenatural de Deus. O natural você tem. Agora, o sobrenatural tem que ter os 3. Todas as vezes na Bíblia que o povo de Deus buscou a ele, se humilhando e se quebrantando, o livramento veio em seu socorro. Tem vários outros exemplos que eu não vou dar aqui para não me alongar, tá? Mas vamos citar só aquele do sol, Josué. Cara, parou o sol, cara. Como assim? Vai explicar isso para cientista. Como é que eles explicam isso? Parou o sol, filho. Tem que ter muita fé, né? Desce fogo do céu e consome lá os 50, que o pastor gosta muito de falar esse caso. 50, 50, Aí chegou uma galera e falou assim, olha só,
Não manda nada não. Quer dizer, os caras já sabiam. Vem com a gente, por favor, cara. Estou te pedindo. Eu ajoelho aqui, ó. Vem comigo. Porque já sabia que ia mandar fogo. E isso tem que ter muita fé, filho, para fazer isso. Tem que ter muita fé para fazer isso. Finalmente, sejamos... quase que eu consegui, hein? Quase que eu consegui. Sejamos praticantes da Bíblia, conforme está escrito em 2 Crônicas 7,14. Filho, Alberto, eu tenho muita dificuldade para decorar versículo bíblico. Alberto, eu tenho muita dificuldade para guardar passagem da Bíblia. Essa aí, filho, começa, se você não sabe, começa a decorar. Porque, cara, isso aqui para mim, assim como em João 3,16 para o Novo Testamento, eu arrisco a dizer que 2 Crônicas... Oi? Pois é, ó, aí, tem que passar o álcool aqui que eu tossi bem no microfone. Ó, finalmente, então olha só, 2 Crônicas, ó, para quem não sabe, eu já dei essa aula lá atrás, mas para quem não sabe, ó, toda vez que aparecer um livro e a sigla do livro, primeiro ou segundo, tem que estar colado, não tem espaço aqui não, tá? E a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. E entre o capítulo e o versículo é ponto. Se você for lá, é porque vocês não fizeram CFM, senão vocês iam entender como isso é importante para eles. Então, quem não sabe, eu acredito que todos vocês saibam, se o meu povo se humilhar, que se chama pelo meu nome, nós somos povo de Deus, Ele é o nosso Deus, amém? Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, porque tem gente que diz que aceitou Jesus e não mudou nada, é convencido, mas não é convertido, continua falando um monte de palavrão, continua roubando, continua fumando, eu entendo que é um processo, tá? Passando a perna nos outros, enfim, bom. Então, esses que realmente transformaram os seus caminhos, Ele está prometendo, não sou eu não. Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Então, essa passagem para mim, cara, no Antigo Testamento, não sei se é a maior, mas para nós, tem que entrar. Porque é uma promessa maravilhosa de Deus, cara. Mas você já viu quantos sim? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. O que mais? 4. Então, para você ter os seus pecados perdoados e Ele ouvir o que você está pedindo e sarar o que você está querendo que seja sarado, e seja em qual área for, tem 4 sis. Não esquece disso. Porque tem gente que quer só eu ouvirei, né? Eu ouvirei. Ah, mas e o cis? Tu fez o cis lá atrás? Tá? Então, assim, eu paro por aqui porque eu sabia que esse assunto é muito polêmico, tá? Eu espero que vocês como o pastor falou, não dá para esgotar o assunto. Isso aqui é assunto para... Só o livro do Subirá, se você ler 272 páginas, que ele escreveu durante a pandemia, você vai entender que o assunto é muito profundo, cara. Tá? Então, eu vou dar um conselho para vocês aqui, ó. Não, cadê o outro? É depois desse? Tá. Então, vamos lá. Para você não dizer que eu não falei nada de anatomia, nada de medicina, jejum bíblico, alguns benefícios que ele traz para a saúde de um cristão. Diminui a ansiedade, que tem ansioso aqui? Diminui a ansiedade. Níveis reduzidos de insulina, açúcar no sangue mais baixo. Tem algum diabético aqui? Ou pré-diabético? Aí, ó o jejum. Reduz a gordura da barriga. Reduz o risco de câncer. Tá?
e menos inflamação e menos dores. Aqui ele coloca um joelho, e eu sofro a beça com isso. A gente vive inflamado, você sabia disso? Todos nós. Uns mais e outros menos, mas todos são inflamados. Então, o primeiro processo do jejum, é a desintoxicação do seu corpo. É a fase que tu tem tonteira, o teu corpo está sendo limpo por dentro. Tá certo? Então, jejum não é dieta. Mas se eu fizer jejum, traz benefício para o teu corpo? Eu só botei alguns ali, ó. Só 5 só. Só 5. Então, ao invés de você fazer dieta, em vez de você ligar para a Bruna, Bruna, faz uma dieta para mim, faz o jejum. Que vai automaticamente trazer benefícios para você, para o seu corpo. Amém? E por último, tá aí, ó. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? A cultura do jejum. Luciano Subirá. Esse cara, bicho, para você ter uma ideia, ele é o mentor do Lamartine Pozella. Só vou começar aí. É um cara top, meu irmão. É tipo um pastor de pastores. Monte de pastor é aconselhado por ele. Então, se você quer saber a fundo sobre esse assunto de jejum bíblico, adquire esse livro. 272 páginas, eu estou te avisando. Os focos também. É R$100 o curso. Ah. São 20 aulas explicando. Então, assim, eu aconselho. Você pode... eu não gosto de ler livro físico. Então, compra o e-book, né? Baixa o e-book. Isso daí você vai barato que livro grande. Acho que é a mesma coisa. O celular é. Não, o livro, eu não sei se você botou, acho que você tirou, né? Não. 35,19 no Mercado Livre. Tá? 35,19. Agora, olha só, para finalizar, vocês entenderam a importância do jejum bíblico para a sua área espiritual, para o teu crescimento espiritual, para o aumento da sua intimidade com Deus?